nós temos alguns incisos aí que vão falar de contratação de entidades sem fins lucrativos. Tá? Artigo 13 vai falar isso. A contratação de instituição brasileira incumbida de regimental ou estatutariamente na pesquisa, no ensino, no desenvolvimento institucional ou de instituição dedicada à recuperação social de preso, desde que a contratada tenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos. Então, tem que ser uma entidade sem fins lucrativos, ela tem que ter uma reputação ético-profissional, tá? Não é qualquer empresa que eu vou botar para fazer isso. Tá? E aí tem um enunciado de súmula do TCU, número 250, que vai falar assim, ó, a contratação de instituição sem fins lucrativos com dispensa de licitação com fulcro no artigo 24, inciso 13 da Lei 666, somente admitida nas hipóteses em que houver nexo efetivo entre o mencionado dispositivo, a natureza da instituição e o objeto contratado, além de comprovada a compatibilidade com os preços do mercado. Então, eu sempre vou ter que ter preço compatível no mercado. Eu tenho que ter uma entidade sem fins lucrativos, que o negócio dele seja esse, o objeto do contrato. Tá? Por exemplo, a gente tem aqueles casos de consultoria, por exemplo, entrariam aqui. Né? Bom, contratação, aí tem o inciso 20, o inciso 24, né, que vai falar de... inciso 20 vai falar de associação de portadores de deficiência física. O inciso 24 ele vai falar de contratação de organizações sociais. Né? Então, são entidades sem fins lucrativos que vão poder ser contratadas dentro desses parâmetros estabelecidos no artigo 24, fazer a contratação direta delas. Tudo bem? Bem. Depois, no inciso 6, vai falar de um caso de intervenção do Estado no domínio econômico, quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento. A gente tem que lembrar que o artigo 174 da Constituição vai dizer que o Estado é o agente normativo e regulador da atividade econômica. Então, no caso desse de pandemia, por exemplo, o poder público pode fazer contratações diretas para tentar regular preços, né? Reprimir abuso do poder econômico. Então, é possível que se faça isso. Agora, vamos ter cuidado. O dispositivo ele fala que a União é que pode intervir. Tá? Não dá para utilizar esse dispositivo aí para o município fazer isso. O Estado. Tá? Tem que ser a União. Porque quem regula a economia é a União. Tudo certo? Lógico que o município e o Estado tomam medidas que interferem na economia. Mas essa intervenção, formalmente falando, intervenção na economia, é na economia do país. Então é a União que tem que fazer isso. Esse caso aí, só a União pode fazê-lo. O inciso 11 do artigo 24, ele vai falar de contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento em consequência de rescisão de contrato. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho um contrato que ele está em execução, e aí, por algum motivo, ocorre a rescisão do contrato. A lei não fala qual é o motivo. Pode ser porque a empresa faliu, a empresa contratada faliu, seja porque ela sumiu, ela simplesmente parou a execução, tá? Ou por descumprimento de alguma cláusula contratual, não importa. A questão é que o contrato ele foi rescindido pela administração pública. Só que o objeto do contrato está lá, ele não foi concluído, e ele precisa ser concluído. Pode ser uma obra, pode ser algum outro tipo de serviço. E aí a administração pública ela continua com essa necessidade. Então ela precisa que o objeto do contrato seja concluído, que o serviço seja prestado, que a obra seja concluída. E aí a necessidade de se contratar uma outra empresa. Bom, como todas as hipóteses do artigo 24, eu tenho um caso aqui de dispensa de licitação. A administração pública poderia
fazer uma nova licitação e contratar uma empresa para executar esse remanescente de obra ou esse remanescente de serviço. Ou o fornecimento daquela mercadoria. No entanto, por uma questão de economia processual, quer dizer, eu já tenho uma licitação pronta, que já tem uma ordem de classificação. Então, a lei fala que a administração pública pode contratar diretamente seguindo a ordem de classificação. Se a empresa vencedora, que ficou em primeiro lugar, ela teve seu contrato rescindido, eu posso chamar o segundo colocado, e aí ele vai ter que atender às mesmas condições, inclusive preço, logicamente atualizado, eu vou fazer uma atualização, e aí essa empresa vai celebrar um contrato com a administração pública, um novo contrato para o restante da obra, serviço ou fornecimento de mercadoria que falta para completar a necessidade da administração pública. Tá? A gente só tem que observar que essa atualização monetária que vai ser feita, a gente sabe que, vocês vão ver, que a empresa contratada ela tem direito à atualização monetária anualmente, né? Contados um ano da proposta, eu tenho atualização monetária. No caso específico dessa rescisão aí, eu vou fazer uma atualização monetária agora, certo? Já que eu vou contratar uma nova empresa, eu vou fazer agora a atualização monetária, ainda que esteja no meio do ano, por exemplo. Eu vou aplicar o índice de correção monetária que foi previsto no contrato e no edital, e aí eu vou pagar essa empresa a partir deste novo valor, atualizado monetariamente, mas eu estou atendendo o que está previsto no contrato. Isso, na verdade, tem por objetivo garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Tudo bem que é uma nova empresa que vai ser contratada, mas eu não posso fugir dos parâmetros que ficaram estabelecidos lá durante o processo licitatório, né? Porque aí eu fugiria dos parâmetros que a lei assim estabeleceu. A título de exemplo, a gente tem a própria construção da Faceli. A construção da Faceli foi iniciada por uma empresa chamada Duto Engenharia e a obra foi paralisada em 2014. Na verdade, a obra estava bem lenta, a construtora fica mandando assim meia dúzia de funcionários e eles ficam lá fazendo muito pouco. Tá? E aí, oficialmente, a obra paralisou em setembro de 2014. O que aconteceu? O contrato foi rescindido, foi chamada a segunda colocada, que foi a NG Engenharia, e a obra foi reiniciada em maio de 2015 e foi até a conclusão. Então, a empresa segunda colocada assumiu a obra, celebrou um novo contrato com a administração pública e entregou o objeto do contrato, que foi a obra concluída. Tudo bem? Então, aqui para falar era isso. E aí eu peço que os senhores façam o seguinte: o artigo 24 é de extrema importância. O que vocês vão fazer? Vocês precisam ler esse artigo 24 incessantemente. Leiam repetidas vezes, várias vezes. Eu sugiro que vocês imprimam esse artigo 24 e deixem num lugar visível para que sempre que possível vocês deem uma olhadinha nele e repitam a leitura. Tá? Por quê? Vão aparecer questões de prova, concursos públicos, prova da OAB. É muito comum se fazer misturar os conceitos de dispensa e inexigibilidade, os artigos 24 e 25, e eu pego um caso, por exemplo, de inexigibilidade e eu falo que é uma dispensa de licitação, que é uma licitação dispensável, e aí o candidato erra, tá? O examinando erra. Então, é importante a gente verificar, porque não é que eu vou ter que decorar os dispositivos, mas tente memorizar da melhor forma possível, porque caem algumas questões assim. E eu só posso dispensar a licitação nas hipóteses do artigo 24. Tá? Se eu fizer uma dispensa de licitação fora das hipóteses do artigo 24, eu estou praticando até um crime contra a administração pública. Então, e vira ato de improbidade até. Então, tenham cuidado, tá? Para que isso é muito comum de cair. Tá certo? Forte abraço.